Queridos irmãos, continuamos a nossa leitura do livro do Gênesis. Hoje estamos no capítulo 4. E o capítulo 4 é muito interessante, porque ele nos descreve todo o relato de Caim e Abel. E esse relato tem uma ligação com tudo aquilo que depois é descrito no livro do Gênesis, e se nós não entendemos bem, nós não compreendemos a narrativa. Vejam, nesses comentários, eu não me estou preocupando muito com a crítica da narrativa, mas com a análise da narrativa em si. É importante dizer isso porque sempre algumas pessoas podem confundir um pouco as coisas e trocarem, digamos assim, gato por lebre, né? Diz o texto: Adão conheceu Eva, sua mulher. É um modo bonito de dizer da Escritura, né? Adão conheceu Eva. A Escritura usa palavras delicadas, eufemismos, para não despertar a imaginação pecaminosa em nós, né? Isso nos mostra o quanto nós temos que tomar cuidado com a pureza das nossas palavras. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: gerei um homem com a ajuda do Senhor. A melhor tradução seria: obtive um homem com a ajuda do Senhor. Cada palavra aqui é importante. A primeira, obtive um homem, é importante porque ela está aparentada com a palavra Caim, que é o nome do primogênito de Eva. E ademais, ela diz: obtive um homem com a ajuda do Senhor. Ela foi dada para Adão como Ezer, como ajudadora. E agora ela diz: olha, eu que antes quis ser Deus pelas minhas próprias forças, agora eu obtive um homem com a ajuda do Senhor. Ele é o meu ajudador, ele é o meu amigo. E depois diz: e deu também à luz Abel, irmão de Caim. Esses dois nomes, Caim e Abel, são nomes muito interessantes, porque Caim faz referência à firmeza. E essa firmeza é a firmeza do ferro do fundidor, que faz esse barulho. Caim, 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 Caim. Os nomes hebreus, sobretudo no início da Escritura, têm muita relação com as coisas em si. E Afel tem a ver com fumaça. A palavra Afel, em hebraico, também significa vaidade. Aquilo que passa, aquilo que é como fumaça. Por que Adão e Eva deram o nome ao filho mais velho, o nome de Caim, e ao filho mais novo, o nome de Afel? É muito interessante pensar um pouco sobre isso. Por quê? Seguramente, na mente dos dois, segundo a narrativa sempre,
O filho da promessa era Caim. Era o primogênito. Era o filho mais velho. Era aquele que estava mais, digamos assim, perto deles. O texto nos revela isso de algum jeito quando diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Por quê? Porque Deus colocou Adão no Éden, diz lá o capítulo 2, para o cultivar e guardar. E depois, quando do pecado original, Deus diz a Adão: tu cultivarás o solo da terra. Então o ofício de Adão era o de agricultor. Portanto, Caim era aquele filho que é o orgulho da família. É aquele filho que representa todas as esperanças da família. E Abel, Afel, pastor de ovelhas, cuida dos rebanhos, o que quase não exige esforço, porque o rebanho come do que tem, come do prado, enquanto que o agricultor não. O agricultor trabalha, lavra a terra. Ou seja, o texto nos dá a entender que Caim é aquele homem forte, aquele homem robusto, aquele homem que é a cara do pai, aquele homem que tem toda a firmeza humana, que justamente é aqui os seus pais, Adão e Eva, pensavam que seria a garantia de todo o futuro. A promessa de Deus, o descendente da mulher, de certo, seria Caim. Isso mostra quantos pais conhecem mal os filhos. Aconteceu tempos depois que Caim ofereceu frutos da terra como sacrifício ao Senhor. E Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho com sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não olhou. Essa tradução tem alguns problemas, né? Porque o texto diz: aconteceu tempos depois que Caim ofereceu frutos da terra como sacrifício ao Senhor. E Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho, mas diz do seu melhor, do que havia de melhor do seu rebanho, com a sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não olhou. Por que Deus não olha para a oferenda de Caim? Será que Deus tem alguma coisa contra os veganos, né? Porque prefere uma carninha? Não, não é isso. É por isso que nós temos que ler o texto bíblico com muita atenção. Como eu comentava no sábado, Deus foi o primeiro sacrificador. Ele fez roupas de peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva, como sinal de que é debaixo do sangue do sacrifício que o homem pode ser aceito por Deus. Porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, como diz o Levítico, depois positivando esse princípio, e a carta aos Hebreus sacramenta na nova aliança. Ora, portanto, Abel faz o que
A palavra do seu pai e da sua mãe disseram da parte de Deus. Ele imita Deus. Ele faz o que Deus fez. Caim inventa da sua própria cabeça um culto, uma religião. É por isso que na carta de Judas, é muito interessante isso. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, né? Não tem nem capítulo, é só versículo. Ele fala dos falsos doutores e diz que eles andam pelo caminho de Caim. Por quê? Eles estão apresentando uma deturpação da fé. Uma fé feita, digamos, aos seus moldes. Então o texto diz que o Senhor olhou para Abel e sua oferta. Mas para Caim e sua oferenda não olhou. O que significa olhar nesse contexto? Pelo teor da narrativa, nós percebemos que aqui há um sinal de aceitação por parte de Deus. No Velho Testamento aparece muito isso. Quando se oferece um sacrifício aceite, o que acontece? Desce fogo e consome o sacrifício. Isso acontece com Moisés várias vezes, isso acontece com Gideão, isso acontece com Manoé, pai de Sansão. Isso acontece várias vezes na Escritura. Então, possivelmente, o que o texto está nos dizendo é que, expulso do jardim do Éden, mas ainda na região de Éden, se estabeleceu a primeira família, e ali Deus manifestava a aceitação do seu sacrifício. Era o lugar onde Deus ainda se fazia, digamos assim, ver aceitável. Caim encheu-se de cólera e seu rosto tornou-se abatido. Algumas traduções dizem carrancudo. O texto original diz, voltou-se para baixo, ficou realmente com raiva. Então, o Senhor perguntou a Caim: por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? É uma pergunta retórica, né? Deus está querendo chamar Caim ao arrependimento. É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Ou seja, estava censurando a invenção de Caim. Mas, se fizeres o mal, o pecado estará à porta espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Deus fala do pecado, a palavra que ele utiliza aqui é a mesma palavra que se utiliza para um bicho que está na toca, à espera de dar o bote. Aqui nós temos uma imagem da serpente. E é muito importante isso. Por quê? Como nós lemos no capítulo 3, Deus diz à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o dela, entre a tua semente e a semente dela. Portanto, o texto aqui está nos apontando para essa dupla descendência. A descendência da mulher e a descendência da serpente. Deus está dizendo para Caim: olha, o pecado, ele fala do pecado como se o pecado fosse um ente. O pecado está à espreita. Se você fizer o mal,
Ele vai te pegar. Você tem que dominá-lo. O que acontece? Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Por que vamos ao campo? A narrativa quer nos sugerir que havia mais gente ali em redor. Porque os tempos bíblicos, nos primeiros capítulos do Gênesis, falam que os seres humanos tinham idades estrambólicas, 900 e tantos anos, não sei quantos, acho que Adão 930, etc. Portanto, tudo isso, dentro da narrativa bíblica, está acontecendo numa fase em que os capítulos têm que ser lidos com um certo paralelismo. Já havia uma certa povoação no lugar. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e matou-o. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Interessante, essa é a primeira morte da Bíblia. A primeira morte da Bíblia acontece como um assassinato na forma de um fratricídio. É um irmão que mata o outro irmão. É o irmão mais forte, é o Caim, que mata o irmão mais fraco, Afel. Tudo isso são imagens muito paradigmáticas na Escritura. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Mentiu, né? Mentiu. Diferentemente de Adão e Eva, que quando pecaram, eles não mentiram, eles disseram a verdade. Aqui ele mente. Então, a hipocrisia, você vê o coração mau. Acaso sou o guarda do meu irmão? Ou seja, ele está acusando Deus, né? Não és tu, Deus? Não és tu que olhou para o sacrifício do meu irmão? Eu não sou o guarda dele. Portanto, ele está colocando um dilema que muitas vezes nós vivemos. Eu sirvo a Deus, por que aquilo me aconteceu? Culpa de Deus, o incrédulo pensa. Jesus chama Abel de justo, o justo Abel. Ele foi o primeiro justo. E o primeiro justo é martirizado pelo seu próprio irmão, que tem a ousadia hipócrita de jogar na cara de Deus: acaso eu sou guarda do meu irmão? O Senhor lhe disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim da terra. O autor da carta aos Hebreus vai utilizar esta imagem para dizer que se o sangue de Abel gritava por Deus na terra, tanto mais grita em nosso favor o sangue de Jesus, que é a vítima perfeita. Agora, pois, serás amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando tu a cultivares, ela te negará os seus frutos, e serás um fugitivo vagando sobre a terra. Ou seja, o que Deus está dizendo para Caim é que, por causa do sangue do seu irmão derramado, nada que ele plantar vai nascer. Você era tão apegado à sua agricultura, você achava que a sua agricultura era a coisa mais importante, você achava que a sua força era tão maravilhosa. Isso aí não vai dar em nada. Tudo que o homem faz é corrupção. A terra vai negar e você vai andar como um errante, como um fugitivo, como um andarilho, como um nômade. Você vai ter que plantar do que dá. É assim que o pecado nos reduz, porque
nós deixamos de fazer a vontade de Deus, então entramos num caminho em que, ao invés de plantarmos efetivamente e colhermos, tudo aquilo que nós fazemos dá em nada. Pense a tristeza de um homem condenado que ganhou tantas coisas nesse mundo e não vai colher nada na eternidade. Jesus diz isso no Sermão da Montanha, quando ele diz que se nós fazemos as coisas para obter o louvor dos homens, nós já teremos recebido a nossa recompensa aqui. Receber a recompensa aqui é a pior desgraça que nos pode acontecer. Porque o que interessa é a recompensa eterna. É aquela que Deus dá a quem fez o bem de todo o seu coração. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Se hoje me expulsas desta terra, devo esconder-me de ti. A melhor tradução seria: se hoje me expulsas da tua presença, devo esconder-me. Por que me expulsas da tua presença? Esse é mais um sinal de que possivelmente ali era um lugar em que, segundo a narrativa, Deus revela a sua glória. Devo tornar-me fugitivo, a vaguear sobre a terra, e qualquer um que me encontrar me matará. Mais uma vez, o texto faz menção de mais pessoas, no sentido de que a terra já estava um pouco povoada. E o Senhor lhe disse: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim para que ninguém ao encontrá-lo matasse. Por que Deus aqui protege Caim, ao invés de entregá-lo à morte? Porque veja, quando chegar o dilúvio, Deus vai dizer a Noé: aquele que matar com ferro pela espada deverá morrer. E quando chega o livro do Êxodo, ele estabelece a pena de morte para o assassino, que tinha muito sentido dentro daquela cultura, dentro daquele estado de coisas. Por que aqui ele protege a vida de Caim? Há várias hipóteses. Uns dizem que é porque, sendo esta a primeira morte da Bíblia, o homem não conhecia verdadeiramente a morte. Então, segundo a narrativa, ele merecia certa anistia. Mas eu acho que a explicação mais simples para isso é que, de fato, segundo a narrativa, nós estamos no início da humanidade, que tem que se multiplicar. Então, se você inicia um ciclo de vingança por morte, você acaba com a humanidade nascente. Então, é um modo de você proteger a criação que está em seus inícios. Adão, só que o texto aqui, ele faz um salto, né? Ele vai para o versículo 25. Mas antes disso, ainda o capítulo 4 diz: Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a oriente de Éden. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. O que acontece? Aqui começa a aparecer a descendência de Caim. E construiu uma cidade. Caim construiu uma cidade, pôs o nome do seu filho na cidade, ou seja, o culto ao homem. Você vê que é a descendência da serpente que está sendo, digamos assim, formada. Enoque gerou Irad, Irad gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, Matusael gerou Lameque. Este Lameque é muito interessante. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e a outra Sela. A primeira bigamia da face da terra. Ou seja, ele inventou a poligamia, a imoralidade sexual. Mas não só isso. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas,
entre os rebanhos, ou seja, os salteadores. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro, quer dizer, os vagabundos que ficam cantando por aí. Tipo um comecinho do carnaval já. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. Dinheiro. Inventa o desejo pelas coisas materiais. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão matei um menino. Infanticídio. Infanticídio. A primeira pessoa a matar uma criança foi Lameque. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Daria muito pano para manga, mas eu não vou comentar. Mas para mostrar como a descendência de Caim é pervertida, como eles são efetivamente filhos dos homens. Depois, aí sim vem o versículo 25, que encerra a leitura de hoje. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta lhe deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Porque Set, em hebraico, tem semelhança com Shit, que é estabelecer em um lugar. É interessante porque não é que eles tiveram 3 filhos e Caim matou Abel. Não. Caim matou Abel e após eles enterrarem Abel, é que nasce Sete. O que a Bíblia está nos dizendo é muito bonito. Porque muitas vezes nós ficamos apegados ao que passou. Mas a verdadeira semente, da onde virá a salvação, está ali na frente. Nós não podemos nos estagnar numa posição do passado. Quer dizer, se eles não tivessem enterrado Abel, não teria vindo Sete. Então, qual é o Abel que você precisa enterrar? Deixar para trás. Para que as circunstâncias abram a novidade de Deus. Depois vem a geração de Sete, diferentemente, capítulo 5. Diferentemente da geração de Caim, a geração de Sete é maravilhosa. Aqui já o texto diz que todos viveram muitos anos. Em linguagem bíblica, isso significa que todos tiveram uma vida repleta da graça, porque eles estavam perto da fonte original. Eles não se afastaram da fonte original, de onde veio tudo. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Depois Enós, depois Cainã, depois Malaleel, depois Enoque, que o texto diz que viveu com Deus de um modo tão intenso que Deus o levou. O nível da vida espiritual a que essas pessoas chegaram. Ou seja, o texto está nos mostrando que todos esses homens chegaram a um nível de vida espiritual muito grande. Depois de Enoque vem Matusalém, que é o campeão, né? Segundo o texto, vive 969 anos. E depois vem Noé. 10 gerações de Adão até Noé.
Por que é importante nós entendermos isso? Para nós entendermos o que vem depois, o que vem amanhã, né? Quando nós começaremos o capítulo 6 do livro do Gênesis. O que nós temos que entender é o seguinte: o que a Bíblia está dizendo é que o caminho do justo é feito de obediência, não é feito de invenções. A religião do justo é aquela que é feita de docilidade àquilo que Deus ensinou, especialmente nesses últimos dias, através do seu Filho, que instituiu a sua nova aliança para nós. E isso, mesmo que nos custe a vida, é a nossa glória. Mesmo que nos custe o sangue, o nosso sangue grita, a nossa vida clama diante de Deus. E ser da descendência da mulher implica estarmos voltados para as coisas que são do Espírito. A não andarmos preocupados com a terra, com o fruto da terra, com as coisas da terra, com aquilo que eu posso cultivar e fazer, mas estar preocupados com o sacrifício do Cordeiro. Essa vida derramada no altar, que é que nos justifica, nos santifica, vida da qual nós temos que mergulhar com todo o nosso ser, para que deste sangue fecundo brote a esperança da salvação.